Oi gente, aqui é Probel e eu tô com mais uma sugestão para a gente experienciar com as crianças da creche e da educação infantil nesse isolamento social, tá? Hoje a gente vai trabalhar com a habilidade de coordenação, para as crianças adquirirem a habilidade de coordenação, da coordenação motora, que com caminhos pontilhados. Só que a gente não vai usar nem lápis, nem caneta. Claro que quem tiver sem semente ou grãozinhos ou qualquer coisa em casa que possa fazer essa atividade, pode trabalhar com lápis e caneta também, lápis de cor, giz de cera, tinta, mas a ideia mesmo é que a gente trabalhe o movimento de pinça com a criança. Por isso que hoje a gente vai com as crianças de 4 e 5 anos que estiverem assistindo, vão fazer essa atividade com uma pinça. E as de 2 e 3 com os dois dedinhos, o indicador, né, a mamãe dedo e com o papai dedo, ó, fazendo a pinça para pegar o grão. Na atividade de hoje, nós vamos usar grãos. Eu peguei grão de milho de pipoca porque é em conta, mais barato. Peguei um pouquinho de arroz do saco, arroz cru, tá? Para não ficar toda melecada a atividade. Nós vamos usar papelão ou uma folha grossa que você tiver, ou um pedaço de madeira, de MDF, tesoura, canetinha ou canetinhas, cola, pode ser aquela cola molhadinha mesmo, eu só tinha essa aqui em casa, barbante também e uma pinça. Aí primeiro eu posso aproveitar essa caixa e fazer 2 tabuleirinhos para mim. Vamos cortar. Opa. Pronto, corte feito. Pronto, corte feito. Então a gente só salvou as partes mais firmes e aí eu começo a fazer meus desenhos. O desenho, vou dar um exemplo aqui, tem algumas atividades mais tradicionais com letras cursivas, né? Assim que aqui é para a criança aprender a fazer o U, que são caminhos, parece um buraquinho, né? São as voltas. Então a criança vai fazendo esse movimento. Cadê? Deixa eu ver se tem mais. Aqui, tá vendo? O movimento contrário, a direção, né? Para ela entender o objetivo da criança. Ela jogou a bola pro pino, então ela vai ter que traçar a linha até a bolinha, né? Até os pinos, até chegar aos pinos. Então a gente tem vários exemplos de tracejos que a criança pode realizar. Essas atividades, lembrando, são com lápis, mas a gente pode fazer as adaptações para trabalhar com as sementes, os grãos, né? Para que seja bacana para a criança, para que ela tenha outras habilidades apenas de cobrir, né? Que não é nosso objetivo. Nosso objetivo não é que a criança ela só cubra, né? É que ela vá construindo a sua escrita, né? Sua forma de escrever, como ela realiza a sua escrita. Então a gente vai começando. Então, para as linhas curvadas, eu decidi fazer nuvens, né? Então eu vou fazer. Lembra daquele movimento que a criança vai fazer? Um movimento de linhas curvas. Vou fazer uma nuvem. A atividade pode sim ser com lápis, mas é muito mais gostoso a criança experimentar com outros elementos também. Já que tem a chuva com movimentos curvos, eu vou fazer um movimento reto
né? De cima para baixo, né? Porque eu tô no meu movimento aqui, e vai ter uns pinguinhos de chuva caindo. Aí ela vai escolher se ela vai usar o arroz, se ela vai usar o milho. Então vocês vão conversando com a criança. Qual é o melhor de usar no pingo de chuva? Qual que cabe melhor aqui no tracejo? Então, sempre que a criança estiver realizando alguma atividade, conversa com ela, para ela ter o costume de oralizar as suas ideias, as suas certezas, né? O que ela tá e o que ela tá aprendendo naquele momento. Pronto, já fiz um. Então a gente pode também fazer um outro caminho de um caracol, por exemplo. Então a gente vai fazer um desenho de um caracol. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho. O desenho normal mesmo, para que ela veja que não precisa fazer o tracejado aqui, tá? Aqui a anteninha, os olhinhos, certo? E a gente vai fazer o caminho do caracol chegando numa florzinha. Vamos ver, a florzinha tá bem simples, né? Se ela quiser pintar, deixa eu ver aqui, laranjas e uma florzinha bem vermelha. Será que ainda tá funcionando? Então a gente vai, deixa bem caprichado. Pode fazer com a criança mesmo, se a criança quiser desenhar. Faz do jeito de vocês, tá? Esse caminho a gente pode fazer um caminho triangular. O caminho de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando a gente está ensinando as letrinhas para a criança, a gente faz esse movimento, né? Como é que escreve a letra A? E sobe, desce, tracinho no meio. Então, para ela lembrar da forma, porque o movimento também é muito importante para o desenvolvimento do entendimento da criança, né? Bem, gente, a ideia é que a gente faça paisagens, né? Então, usando tracejados, né? Então, a gente tá usando aqui linhas curvas, linhas retas, né? Sobe e desce, o reto, linhas retas, mas subindo e descendo, né? Aqui eu fiz um caminho meio misturado, mas sempre prevalecendo o subir e o descer, né? Então a gente pode fazer também curvas, curvas mais menos elevadas, para fazer uma graminha. Vou colocar aqui para não atrapalhar. Aqui, tá vendo? Então deixar bem livre esses movimentos para a criança entender a lógica a direção da escrita, né? Daqui a um tempinho ela vai começar a se familiarizar com os lápis, com as canetas, com não apenas para rabiscar, né? Mas sim com a intenção de registrar algo, de representar algo. Então ela vai começar a usar mais formas, né? E ter mais desenvoltura nas mãos. Então esse tipo de atividade favorece isso também, tá? Enquanto eu estava terminando aqui, eu fiz outras opções. A gente pode, além de fazer paisagens que tem os caminhos, a gente pode fazer também essa ideia com números, com as letras do alfabeto, com as letras que compõem o nome da criança. E assim
e depois começar a brincadeira. A gente passa a cola, né? Eu vou só dar uma sugestão de que os números a gente faça com barbante ou com semente mesmo. Eu vou experimentar aqui com barbante só para a gente ver se dá certo, certo? Tá bom? Deixa eu ver aqui, cortar um pedaço. Aí você vai olhando. Isso é se tiver. Se não tiver, não tem problema. Sempre lembrando da direção do número para a criança ver, ó. Começa o número 1, a gente vai começar por onde? Primeiro sobe, então a gente vai botar aqui o barbante. Depois desce, sempre ajudando a criança a segurar essa partezinha aqui. Então a gente vai fazendo. Eu não solto o lápis para fazer a base do número 1, então eu pego aqui, deixa eu ajeitar, cortei o restante para também não ficar desperdiçando e coloco na minha base. Aqui. Aí fica bonitinho, fica uma atividade colorida. Quem não tiver barbante, que é mais grossinho, e quiser desafiar com linha, vê o material que tem aí, com massinha, se tiver massinha de modelar em casa, né? Vai fazendo essas atividades, fazendo com as crianças, que é muito gostoso. Uma outra opção também é trabalhar com os grãos, né? Eu vou começar com o grão de arroz. Vou pegar aqui que eu fiz essas letrinhas pequenininhas. Você pode passar na letrinha toda e pedir e destacar bem que é apenas no pontilhado. Aí a gente vai experimentar o uso da pinça. Será que eu tô boa na pinça? Então, vamos lá. Eu escolhi o grãozinho de arroz porque aqui é menor e a gente vai fazendo um desafio à criança e até a gente mesmo, né? Que talvez aí, ó, sempre lembrar de dar um jeitinho aqui para que ele grude com muito carinho, muito cuidado. Deixa numa parte da mesa, do chão, que você puder trabalhar. Aqui, crianças a partir de 4 a 5 anos já conseguem fazer essa brincadeira com o arroz. É só ter paciência. Não precisa jogar tudo de uma vez. Lembra que é um momento da gente passar um tempo com eles. Ajuda um pouco se precisar. E vai fazendo até finalizar. Pronto, finalizei depois de uma eternidade. Mas lembrar que são vivências, né? São momentos que vocês vão ter com as crianças para trabalhar com coisas que vocês têm em casa, né? E fazendo sempre a lembrança, né? Do reconhecimento dos números, trabalhar quantidades, para ver se ela já reconhece, quais números ela reconhece, a idade que ela tem. Você pode também dizer qual a sua idade e quais números ela pode juntar. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando e fazendo esses experimentos com as crianças, coisas que a gente faz dentro da sala de aula com recurso de folhas, né? Com folhas, com impressões, com outros tipos de materiais, né? Com até materiais caseiros mesmo que a gente produz, que a gente faz lá na escola. Mas o importante é que ela experimente, que ela vivencie esses momentos com vocês. Deem a liberdade delas fazerem, ou então vocês como pais, soltem a criatividade de vocês e eu quero ver o resultado depois, tá bom? Um beijo e aproveitem, divirtam-se. Estou aqui me virando, tudo caseirinho, tudo, mas sempre pensando em vocês, tá? Se cuidem.